Vamos manter a Bíblia aberta em Jó, capítulo 27 e 28. Nós vamos tirar desses dois capítulos 5 lições com o tema Jó, um homem focado. Então, mantenha a sua Bíblia, porque aí nós vamos citar, ler, passear e descobrir em que áreas Jó revelou ser um homem focado. Primeira pergunta: quando a dor vem, quando o sofrimento vem, qual é o teu foco? Quando a provação vem, quando os dramas existenciais surgem, quando as perdas aparecem, quando as montanhas são muito elevadas, quando as respostas não aparecem, qual é o teu foco? Quando a dor é insuportável, quando a perseguição é implacável, qual é o teu foco? Para onde você olha? O que você enxerga demais, pensa demais, focaliza demais? Essa história que eu vou contar agora, ela é verídica e ela é um estímulo para que o nosso foco não se desvie de Jesus e de sua palavra. Charles Spurgeon foi talvez o maior pregador, um dos maiores pregadores. E ele, muito jovem, com apenas 19 anos, ele começou a se tornar popular. Pela eloquência, pela erudição, pelo conhecimento, pela coragem. Os jornais britânicos, durante um bom tempo, no auge da popularidade de Spurgeon, faziam piadas, faziam juízos, faziam acusações falsas. E durante muitos anos, Spurgeon foi vítima de dores e de depressão por causa dessas perseguições. Mas continuava pregando. E grandes livros e pregações dele estão à disposição hoje de qualquer pessoa no site dele mesmo, que muitas pessoas ajudam a manter. Num momento particular da vida dele, a esposa percebeu que ele estava se abatendo demais pelas críticas, pelas mentiras, pelos tabloides, que são comuns até hoje em Londres, até hoje. E a esposa dele foi conversar com ele. Mas como argumentar em termos teológicos e de inteligência, de conhecimento, com um cara daquele? E ele não a ouviu. E continuou para baixo, pesando mais sobre ele o que os outros falavam do que aquilo que ele falava sobre Deus e do que aquilo que Deus sabia sobre ele. Até que certo dia, a mulher dele pediu que ele lesse um texto da Bíblia. Ele leu, mas não funcionou. Ele leu o seguinte texto: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Spurgeon era um camarada gordão, uma barrigona enorme, um sujeito barbudo, bem imponente no aspecto físico. Mas naquela noite, quando ele foi se deitar, a mulher pegou um papel, o maior que ela tinha em casa, e ela escreveu esse texto.
um manuscrito com letras garrafais, e ela colou esse texto enquanto ele dormia no teto da casa, bem na direção de onde Spurgeon dormia. E por ser muito pesadão, muitas vezes ele dormia mais tempo de barriga para cima. E quando ele acordou e abriu os olhos e ficou um tempo na cama, o que ele enxergou? O texto de Mateus 5, verso 11 e 12. Quando mentirem, quando disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, e assim também fizeram contra os profetas que viveram antes de vós. Aquele texto levou Spurgeon a ficar tão focado nele, que ele se levantou diferente, mais disposto a focar em Deus do que nas circunstâncias, a focar na palavra do que nos tabloides de Londres, que traziam palavras vexatórias e infamatórias sobre ele. Qual é o teu foco quando a dor vem? Qual é o teu foco quando há algum prejuízo, seja na carreira, seja nas finanças, seja na saúde, seja nos relacionamentos? Qual é o teu foco? É a palavra, a soberania de Deus, a graça de Cristo, ou as circunstâncias te dominam a tal ponto, te oprimem a tal ponto, que você tem pena de si mesmo, e quer que todo mundo também tenha pena de você, e quer que todo mundo passe a vida inteira lambendo a tua dor, lambendo a tua ferida, e valorizando a tua desgraça, o teu drama, como se fosse o maior do mundo. Mas quando a gente pensa num camarada como Jó, que passou por tudo aquilo que nós já sabemos, eu não vou ser repetitivo, e não teve de lado nenhum apoio, e Deus ficou em silêncio durante um tempo enorme demais. E é a partir do momento em que os amigos silenciam e não tem mais o que dizer, Jó começa a falar. E a fala dele vai desde o verso do capítulo 26 até o capítulo 31. Depois vem a fala de Eliú e finaliza com a fala de Deus, contra a qual ninguém tem argumento. Então, no capítulo 27 e 28, nós percebemos que, a despeito da dor, a despeito do baixo astral das palavras dos amigos, a despeito da verdade que doía, Jó tinha um foco, vários focos, e isso dava a ele condições de superar a dor, de superar o problema, de superar a luta, e de chegar a ponto de se tornar o homem que a Bíblia chama de o mais paciente do mundo. Em primeiro lugar, Jó, um homem focado em Deus. Capítulo 27, o verso 1, 2 e 4. Jó, um homem focado em Deus. Olha o que diz o verso 1, 2, 3 e 4. Que maneira bonita de Jó se expressar. Prosseguindo Jó em seu discurso, ele disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca meus lábios falarão injustiça, nem minha língua pronunciará engano. Aqui está o homem focado em Deus. Os irmãos perceberam que não é só nesses 4 versos, mas no restante do capítulo 27, no capítulo 28, ele vai mencionar Deus como motivador da sua dificuldade, como aquele que permitiu os seus dramas, como aquele que estava olhando, controlando, e no final daria um jeito, no final ainda teria um porquê de tudo aquilo. Então, o Jó, homem focado, era sempre em Deus.
E Deus não precisa mudar a minha sorte, nem a sua, para que Ele mereça o nosso foco. Ele não precisa descer a mínimos detalhes explicativos. E aí vai, meus irmãos, a tristeza da igreja moderna. É uma igreja mimada, onde parece que todas as orações, todos os caprichos, todos os desejos têm que ser satisfeitos. Porque senão, eu não crerei em ti. Seria mais ou menos esse o discurso que navega por aí. Parece mais aquelas antigas propagandas de cigarro. Fume um Hollywood e você vai ter um cavalo de raça, um avião maravilhoso, um último tipo de Audi, um Mercedes, seja lá o quê. E aquilo enganava, seduzia, e as pessoas achavam que dar uma baforada com aquele cigarro Minister, sei lá quantas marcas já existiram, e as pessoas se sentiam imponentes. É como hoje, eu tenho um iPhone 6. Não sei nem mexer, mas tenho. Eu não estou falando de mim. Irmãos, tecnologia é maravilhosa, fantástica, mas ela não pode tirar de você prazeres maiores, contatos visuais, contemplação do belo que está aí ao nosso redor. Por isso, irmãos, Jó tinha um foco, e o principal foco dele era Deus. Ele deixa claro: eu estou consciente de que Deus vive, e Ele me tirou o direito, amargurou minha alma, mas da minha boca Ele jamais vai ouvir uma palavra de engano, de murmuração, de reclamação, de blasfêmia. Jó, um homem focado em Deus. Segunda coisa, Jó, um homem focado na integridade. Versos 5 e 6. Longe de mim que eu vos dê razão. Olha ele respondendo para os amigos. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça, a ela me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que maravilha, irmãos. Se a gente pudesse pegar isso e colocar nas escadarias do Planalto e dizer para cada político passar por ali, aquele que não morresse fulminado poderia continuar e sentar lá na cadeira. Seria um sepultamento homérico, imenso. E muitos cristãos também morreriam. Porque está faltando honra, irmãos, está faltando dignidade. Jó, como homem, estava no chão. Que chão que? Ele estava abaixo de qualquer miséria possível. Afinal, perder qualquer coisa faz muitas pessoas ficarem revoltadas e amarguradas a vida inteira. Perder ou não ter faz algumas pessoas detestarem até a alegria dos outros. Jó não teve esse problema. Se coloca no lugar dele. A pancada da saúde, embora a pancada da morte de 10 filhos, a pancada de perder todos os bens, eu falei na ordem, né? Na ordem que, não na ordem que aconteceu, mas na ordem de importância. Ele perde tudo o que é importante para um homem viver bem. É como diz o hino Castelo Forte: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele nós vamos reinar. Quem tem um foco em Deus nunca abre mão da integridade quando a vida coloca obstáculos e coloca prejuízos. Foi há algum tempo atrás, né, que saiu um filme, se a minha memória falhar, talvez os irmãos se lembrem, mas era um filme onde um camarada tinha que comprar uma relação com uma mulher por $1 milhão. Eu não lembro o nome do filme, né, mas proposta indecente. Jó não aceitava nenhuma. E uma mulher decente
para salvar a vida do marido ou salvar a empresa, será? Será que um homem de bem, um homem decente, para salvar sua empresa, seu patrimônio, ele se oferece em qualquer falcatrua? Jó, focado em Deus, era focado também na integridade. E ele está dizendo: eu jamais vou abrir mão da minha consciência limpa. E Paulo é parceiro dele, porque em Atos ele fala que o que mais eu quero manter é a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Quem anda assim pode dormir absolutamente tranquilo. Eu me lembro do início dos testes que eu tive que fazer para ir para o seminário, e naquela época a gente tinha que passar por vários. E um deles era um teste psicológico, com 400 perguntas. E eram perguntas capciosas, e algumas se repetiam durante o teste. E era um psicólogo bem consagrado na época. E ele, então, deu as perguntas, aqueles testes do borrão, né, que você tinha que fazer e tal, tal. E eu sempre tive comigo: eu vou falar o que é e acabou. O que é na primeira pergunta, se ela repetir na quinta, é a mesma coisa. Seja contra mim ou a meu favor, é isso que é, e acabou. E eu passei no teste, apenas com uma ressalva. O psicólogo, não sei de onde ele tirou, mas ele disse assim: você tem uma leve preocupação em contrair doença contagiosa, né? Eu falei: doutor, e quem não tem? Mas ele falou: isso é tranquilo, isso é normal. O meu colega não conseguiu passar. E ele ficou com tanta raiva que ele nunca mais apareceu na igreja, nunca mais, ficou muitos anos afastado, porque de alguma maneira foi sugerido que ele refizesse, que ele ajustasse algumas coisas. Eu não sei o quê, porque isso é segredo profissional. Mas às vezes, irmãos, a gente passa por alguns testes e é reprovado em alguma área, porque achamos que ali, naquele momento, valeria uma conveniência, uma particularidade. Eu não vou falar a verdade, sabe? Porque eu vou me prejudicar. Aí, de repente, naquele momento, particularmente, eu sou filho do diabo, não de Deus. Deus, dá uma licencinha, depois eu volto. Será que Deus entra nesse esquema? Jó disse: não, eu sou focado em Deus. E ele também era um homem focado na integridade. Em terceiro lugar, Jó é um homem focado na certeza de que haverá juízo. Do verso 7 ao 23, eu não vou ler tudo, mas isso é bastante atual, irmãos. Jó tinha certeza que os perversos um dia iriam se dar mal, e eles vão aprender isso com Deus. Por mais que haja injustiça, por mais que haja impunidade, e isso é histórico no mundo, um dia os perversos vão se dar mal. E o capítulo 27, começando no verso 7, e eu não vou ler tudo, olha o que Jó fala: seja como o perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto, porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Alguém quer me responder isso? Qual será a esperança do ímpio quando Deus lhe cortar a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Qual será? Tem segunda chance? Tem tribunal de segunda instância? Tem alguém que depois possa dizer: não, olha, a gente compreende o teu drama lá. As novelas, ultimamente, elas são pródigas em mostrar teorias e todo tipo de vidas e passadas que voltam, e que a coisa está virando cada vez pior, e o Evangelho parece uma piada de mau gosto. Aqui Jó está dizendo que ele estava focado em Deus, na sua integridade e na convicção de que o justo juízo de Deus haveria de se implantar no mundo de alguma maneira. E aí a gente, continuando, pode ver como que Deus faz. Verso 9: acaso ouvirá Deus o clamor do ímpio em lhe sobrevindo a tribulação?
Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Todas as respostas, não. Ensinar-vos-ei o que me encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais vãs noções. Ele vai falar muita coisa, mas a certeza de Jó era que o perverso um dia vai ser enquadrado. Nós temos que orar por isso. É certo que Deus pode levantar pessoas. É certo que Deus pode levantar você numa situação muito particular, onde você deixa bem clara qual é a sua posição, qual é a sua dignidade. Você não precisa ser político de primeira linha, não. E eu vou antecipar uma frase que eu deixei para falar no final, mas vou falar agora. Seja biblicamente certo, correto, não politicamente correto. Hoje há uma avalanche de pessoas politicamente corretas e eticamente perigosíssimas, destrutivas. Então seja biblicamente correto, não politicamente correto. Porque muitas pessoas entendem mal a expressão de o ser político e acabam achando que ser político é sinônimo de raposa. E aí fazem todo tipo de falcatrua e ainda clamam por alguma justiça, por algum bem. Jó preferiu o contrário. Jó preferiu o contrário. No Salmo 15 diz que alguém vai habitar no santuário de Deus. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não faz uso da usura, o que não usa a sua língua para infamar o próximo, esse habitará no santuário. Esse é um cidadão de primeira grandeza. Jó, um homem focado na certeza de que haverá juízo. Quarta lição, Jó, um homem focado na busca pela sabedoria. Capítulo 28, de 1 a 19, é um texto longo, mas veja bem, nos primeiros momentos Jó fala do que o homem é capaz. E o homem é capaz de muitos prodígios, na área mecânica, na área agrícola, na área industrial, na área acadêmica. O homem é capaz de grandes prodígios. Naum, o profeta, fala que a ciência iria se multiplicar absurdamente. E a gente percebe isso. É maravilhoso, irmãos. Eu admiro, eu tiro o meu chapéu para 3 profissionais, que para mim são acima de qualquer outro. Professores, formadores de opinião, professores, médicos e pesquisadores. Sabe, aquelas pessoas que ficam ralando num laboratório a vida inteira para descobrir uma fórmula para uma doença X, A, e de repente um laboratório ganha uma grana violenta em cima daquilo, e o pobre cientista fica ali. E os bombeiros? Os bombeiros são, a turma chama gente que vai no BBB de herói. Nossa, dá até enjoo no estômago de ver, né? Vocês são heróis. Heróis do quê? Um cara que vai e pode morrer para salvar 2, 3, 4, 5 vidas. Isso é um herói. Vai ver o salário dele. Professores, médicos e pesquisadores, gente de vanguarda, e aquele que coloca a sua vida em risco todos os dias para salvar pessoas. Tiro o meu chapéu para eles, porque sem enfermeiro o médico não faz nada. Instrumentistas. Olha, irmãos, quando eu falo classe médica, eu estou incluindo todo mundo, né? Porque são pessoas, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, esses caras são, na classe médica, o que há de mais supremo, de mais bonito. E aqui está um homem chamado Jó, que começa a dizer, é preciso buscar sabedoria. Eu pediria que você prestasse atenção no versículo 20, Jó 28, 20. Ele diz assim, em tom de pergunta, de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Depois eu vou ler os antecedentes, os anteriores. Mas Jó era um homem focado na busca pela sabedoria. Sabedoria é olhar a vida
com os olhos de Deus. Entendimento é aplicar na vida os ensinamentos de Deus. São duas coisas paralelas, diferentes, mas que se completam. Sábio é aquele que enxerga a vida pelo prisma de Deus. Entendido é aquele que aplica na vida os princípios e os valores de Deus. Portanto, vive como Deus quer que se viva. Então aqui, se você olhar agora com carinho para os versículos anteriores, olha o que é que ele vai dizer da sabedoria humana. Na verdade, verso 1, a prata tem suas minas, o ouro que se refina o seu lugar, o ferro se tira da terra e da pedra se funde o cobre. E aí ele vai dizer, os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Já imaginou? Abrindo cavernas e cavernas, olha só o verso 4. Abrem entrada para Minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Ele vai falar de muitas conquistas, da tecnologia, da sabedoria humana. E se você parar um pouquinho, tudo aqui que temos é fruto da sabedoria humana. Esses bancos, essa estrutura, aquele piano, a roupa que você veste, o remédio que você toma, a comida que você come, tudo é fruto da sabedoria, da tecnologia, da capacidade do homem de correr atrás de respostas, e ele as tem. Mas quando Jó chega no verso 20, ele fala, mas de onde vem a sabedoria? Ela está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Falando da sabedoria, Deus lhe estende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Falando da sabedoria, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo do céu. Irmãos, o ser humano precisa da sabedoria. E a sabedoria não é só acúmulo de cultura, não é só acúmulo de conhecimento, não é só inteligência para coisas de ordem prática, é também de ordem relacional, como se vive, como se trata. Hoje, comentando com uma hóspede lá em casa, uma tal de Pamela, ela falando a respeito de circunstâncias de trabalho, como são determinados patrões que têm a veia evangélica, que você deveria esperar posturas lindas, corretas, e de repente não tem, e como aqueles que às vezes nem têm esse conhecimento, são diplomáticos, jeitosos. É isso que Deus quer. Não importa quem você é, não importa o cargo que você tenha, não importa o tempo que você tem de vida e de igreja, você tem que ser um Cristo para os outros, você tem que ser uma pessoa sábia, inteligente, mas gentil, generosa, e não um atropelador de sentimentos das pessoas. Por isso, Jó fala, as conquistas do homem em todas as áreas não revelam sabedoria. Onde está a sabedoria? Está com Deus. E é Ele quem a revela, é Ele quem mostra, e é isso que a gente tem que aprender com Jó, porque quando ele termina de ouvir o que Deus tem a lhe dizer, a única reação que ele tem é essa: Senhor, eu te conhecia de um jeito, era uma experiência irrisória, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te enxergo. Então, quanto tempo você tem de igreja, irmão? Quanto tempo? Isso deveria ter te tornado sábio, maduro, e de repente alguns se tornam necessitados de papinha espiritual, porque ainda não sabem, não têm discernimento, e isso é fato inequívoco em todas as igrejas. Deus tem que mover todos os tocos e pedras que impedem o cair da boa semente da palavra e o produzir os belos frutos que essa instrução produz, para que sejamos em tudo sábios, para o mundo olhar em nós e ver Cristo em nós. Jó, um homem focado em Deus, um homem focado na integridade,
um homem focado na certeza de que os perversos serão julgados, e um homem focado na busca da sabedoria, e finalmente, um homem focado no temor do Senhor. Jó capítulo 28, lá no finzinho, no último versículo. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Para muita gente que é fã do Tim Maia, sabe, aquele cantor, que eu também sou fã dele, e tinha uma música dele que a filosofia era a seguinte: vale tudo, vale o que vier. Essa era. Ou então uma outra filosofia de um jogador, do Gerson. Lembra que saíram com uma conversa? A filosofia do Gerson: temos que levar vantagem em tudo. E de repente nasceu o estilo brasileiro de ser, sempre com um jeitinho. E aqui está Jó dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todas as pessoas que temem a Deus estão não só no início, mas no caminho. Está ali um princípio que vai regular a vida dele inteiramente. E aí ele vai ser cativo, não de seus conceitos, não de seus conhecimentos, não de sua trajetória, não de sua história. Ele vai ser cativo da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem algo absurdo, mas fantástico. Eu queria que alguém me dissesse, entre o sim e o não, o que existe na palavra de Deus? Entre o sim e o não, o que existe na palavra de Deus? Não tem nada. Na metodologia, na filosofia humana, entre o sim e o não tem o talvez, o quem sabe, o pode ser, mas Deus diz sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Então, procure discernir quem você é, diante de tudo que você recebeu de Deus, diante de tudo que você conhece dele, da Bíblia dele, e do Filho dele, para que você diga para você mesmo: eu não estou vivendo à altura desse padrão, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, eu preciso me dedicar, eu preciso botar a minha vida em ordem, como o Senhor um dia mandou Ezequias colocar a dele. E Ezequias se volta para Deus e diz: eu tenho andado em integridade, Senhor, me dá mais um tempo. E Deus falou: para esse camarada eu dou mais um tempo. Por isso, irmãos, Jó era um homem focado no temor do Senhor. E no temor do Senhor, a vida é boa. É boa porque quando você teme a Deus, até quando Ele precisa te dar uns petelecos, uns tabefe, uns puxões de orelha, é por misericórdia, porque Ele só castiga quem ama. Como eu já disse algumas vezes, da minha mãe eu apanhei algumas poucas vezes, assim, quebrando faca do casamento para fazer pipa, e essas coisas assim. Mas do meu pai foi uma só. Não foi bem uma surra, foi como se ele tivesse dado um chute na bola que estava no pênalti, porque eu fiz uma coisinha simples, não é? Eu estava na 4ª série, molecão, era bom aluno, e já disse, colecionei gibi demais, e repeti para a 2ª época em português, que era a matéria que eu mais gostava. E aí veio o boletim. Naquela época tinha boletim, tinha que mandar para casa, para a mãe ou para o pai assinar, e depois tinha que voltar com o boletim para mostrar. E o tonto aqui, até a minha assinatura, para quem conhece, é uma tentativa ilusória, até hoje, de fazer parecido com a do meu pai, que era um flash, parecia um raio, e eu nunca consegui. E naquele dia, com 10 anos, imagina o que a professora fez quando pegou o boletim do tonto aqui. Meu pai não argumentou. Filho, que é isso? Bom, isso é o que está aí. Eu acho que eu fui o primeiro, eu já falei isso, fui o primeiro menino a voar. Eu estava de um lado da cama e voei para o outro lado. Acordei e falei, nunca mais eu faço isso. Temor
é isso. É compromisso com a honra do outro, é compromisso com a honra de Deus, com a palavra de Deus, com o pai que Deus me deu. Então, se você honrar teu pai e honrar tua mãe, Deus garante para você o quê? Vida longa, vida boa, por muito e muito tempo. Vidas estão sendo encurtadas por falta desse temor, por falta dessa obediência. E Jó era um homem brilhante, focado, sofrido, mas na cabeça dele, Deus era a busca principal. Decorrente disso, integridade era desafio prático de vida. Decorrente disso, a certeza de que eu posso ver um ímpio triunfando, mas ele vai se dar mal em algum momento da vida. E a certeza maior, eu tenho que buscar sabedoria, não apenas porque construo um prédio, o que é lindo, maravilhoso, fazer uma ponte que atravessa um mar, é fantástico, levar uma nave para Marte é maravilhoso, descobrir algo importante para curar a vida de alguém é tremendo, mas sabedoria é algo que está muito além de conquistas da inteligência do homem. Jó, um homem focado, seja como ele, focado em ser biblicamente correto, e não apenas politicamente correto. Aliás, não apenas não politicamente correto. Eu me lembro, e vou terminar com essa ilustração. No seminário a gente tinha um professor chamado Raimundo Loria. Eu admirava esse homem, porque tudo que eu sei de pregação, de teologia, foi ele que me ensinou. Era um baixinho, andava sempre de terno preto, com uma malinha, e eu o levei para pregar nos meus primeiros anos de igreja, de pastor. E eu me lembro de duas situações. Uma, numa classe, numa sala de aula, ele dando uma aula importantíssima sobre um assunto polêmico, com uma sabedoria muito grande, e um dos alunos perturbando e perguntando, sabe aquele tipo de aluno que acha que sabe mais que todo mundo, e questiona, e o professor com muita bondade, com muita paciência, e aí a aula termina. E o professor percebeu que aquele aluno não era só um que perguntava porque queria saber, perguntava porque queria desmontar o professor, porque queria ser mais, e por aí vai. O professor sai da posição de dignidade de homem que estava lá na frente, que poderia expulsá-lo, que poderia mandar ele para fora, que poderia dar um 0, sei lá. Atravessa, ele sentava no fundão, e o professor chega perto dele, segura na mão dele. Antônio, esse era o nome dele. Eu tenho pedido a Deus a vida inteira que me dê paciência, mas Ele colocou na minha frente um cara que nem você. Eu louvo a Deus por isso. E foi embora. Quando o professor saiu da sala, aí foi bom. Que aí nós fechamos a porta e aí subimos todo mundo em cima do cara, demos tabefe nele, fizemos para ele aprender, e ele de fato não conseguiu aprender. Não conseguiu. Hoje vive uma vida ruim, uma vida distante de Deus, porque ele não teve temor, não teve respeito. Esse era um professor sábio, não apenas culto, inteligente, focado em Deus. E a outra experiência, aí já foi engraçada, na Estação da Luz, eu fui buscá-lo para pregar, e eu de calça jeans, camiseta e tênis. E ele descendo com a malinha dele do ônibus, do trem, com aquela paletó preto, gravatinha. Quando ele me viu de tênis, ele achou ruim, falou, deu bronca. Eu falei, pastor, depois eu vou te levar numa das congregações que é dentro de uma favela, o senhor vai ver por que eu ando assim, senão vão pensar que eu sou delegado de polícia, né? Mas ele era tão bom que relevou essa minha brincadeira e me ensinou a viver. Pregar é uma coisa do dom, do talento, da disciplina, mas viver só quem é sábio. Pregar, estudo homilética, oratória, pode ser que você consiga, mas viver é coisa maravilhosa. E esse homem me ensinou isso. Como Jó nos ensina nesta manhã. Que Deus te abençoe a ser um homem e uma mulher com o foco, como Jó, em nome de Jesus.
Amém.